Os cães do abismo. A vila de Penedo, encravada entre as montanhas escuras, guardava um segredo que os habitantes apenas sussurravam quando o sol se punha. Eles não temiam lobos ou ursos, mas sim os cães do abismo. Dizia a lenda que essas criaturas não eram de carne e osso, mas feitas de fumaça e fome, enviadas para punir aqueles que se perdiam na ganância ou na maldade. Baltazar era um homem que não acreditava em lendas, um forasteiro que buscava apenas terras férteis do vale. Ele ignorou os avisos do taberneiro local. Quando o sino da igreja tocar 3 vezes fora da hora, feche todas as trancas e não olhe pelas fendas da madeira. Naquela noite, uma névoa densa e cheia de enxofre desceu das montanhas. O silêncio da vila foi quebrado pelo primeiro toque do sino. No primeiro toque, o gato começou a berrar em pânico. No segundo toque, um rosnado profundo que parecia vir dentro da própria terra ecoou pelas ruas desertas. No terceiro toque, Baltazar ouviu o som de garras arranhando a pedra do lado fora da sua cabana. Movido por uma curiosidade fatal, Baltazar aproximou-se da janela. Ele não viu cães comuns. Eram sombras enormes, com olhos que brilhavam como fogo. Eles não latiam, emitiam um som que lembrava o lamento das almas perdidas. Ele viu o vizinho, um homem conhecido por sua crueldade com os animais, a tentar fugir para a igreja. Antes que alcançasse os degraus, as sombras o cercaram. Não houve luta. Os cães não apenas atacavam, eles pareciam absorver a luz e a vida das suas vítimas, deixando para trás nada, além de roupas vazias e um rastro de cinzas frias. O homem desapareceu no ar, consumido pela fome sobrenatural das feras. Baltazar recuou, tropeçando na própria respiração. Ele sentiu o frio atravessar a porta de madeira. Um focinho negro esfumaçado começou a se materializar através da fechadura. Os cães do demónio não precisavam que a porta estivesse aberta. Eles eram convidados pelo medo. Na manhã seguinte, a vila estava em um silêncio absoluto. Quando o taberneiro foi verificar a cabana do Baltazar, encontrou a porta intacta, mas a casa estava vazia. Na mesa havia apenas um prato de comida intocado e uma única pegada de cinzas que exalavam um calor interno. Semanas após o desaparecimento de Baltazar, o silêncio a Penedo era mais pesado do que a própria névoa. A cabana dele permanecia intocada, pois ninguém na vila ousava cruzar o limiar onde a pegada de cinzas ainda emanava um calor sobrenatural. Tudo mudou quando Clara, a irmã de Baltazar, chegou à vila. Diferente do irmão, ela carregava consigo um estojo de couro marcado por símbolos antigos e um olhar que já tinha visto horrores em outras terras. Clara não foi à taberna pedir explicações. Ela foi direta à cabana. Ignorando os avisos dos vizinhos, ela ajoelhou-se diante da marca de cinzas no chão. Ao tocar as cinzas, Clara não sentiu calor físico, mas uma queimação na alma. Aquilo não era fogo comum, era o que restava de uma essência humana após ser drenada. No centro da mancha, ela encontrou algo que os outros ignoraram: o relógio do bolso de Baltazar. O vidro estava derretido, mas os ponteiros giravam para trás. Eles não o levaram para o inferno, sussurrou ela para a sala vazia. Eles o levaram para o vazio. Naquela noite, a névoa voltou com uma fúria renovada. O cheiro de enxofre era tão forte que os pássaros caíam mortos nas árvores. O taberneiro, temendo pela vida da moça, tocou o sino 3 vezes, sinalizando recolhimento. Mas Clara não se escondeu. Ela foi para o centro da praça, carregando uma lanterna de vidro azul e um punhado de sal negro. Os rosnados começaram. Desta vez, não eram apenas sombras distantes. 3 criaturas se materializaram da escuridão, com mandíbulas que pareciam fendas abertas para um abismo estrelado. Onde os dentes deveriam estar, havia apenas um vazio que sugava o calor no ar. Os cães do abismo cercaram Clara. O maior deles, uma fera com o dobro do tamanho de um lobo, saltou. Em vez de fugir, Clara quebrou a lanterna azul no chão. O que foi tirado pela sombra, pela luz deve ser lembrado. Ela gritou. Uma chama pálida e fria ergueu-se, criando uma barreira. Os cães recuaram, uivando um som que não era animal, mas sim um coro de vozes humanas distorcidas. As vozes daqueles que haviam devorado ao longo dos séculos. Clara ouviu, por um breve segundo, a voz de Baltazar chamando o seu nome de dentro da garganta da fera. Os cães desapareceram nas sombras das montanhas, mas deixaram um aviso. O relógio no bolso de Clara parou de girar. Ela percebeu que aquelas criaturas não eram simples monstros, eram coletores. Penedo estava construída sobre uma fenda, e os cães eram os guardiões que garantiram que nada e ninguém saísse dali com os segredos que pertenciam ao solo.
Clara agora sabia como trazer Baltazar de volta, mas o preço era alto. Para cada alma resgatada do estômago das sombras, outra devia ser oferecida para manter o equilíbrio do abismo. O dilema corroía a mente da Clara. Ela caminhou pelas ruas desertas de Penedo, observando as janelas trincadas. Atrás daquelas madeiras apodrecidas, havia pessoas que sabiam da maldição há gerações e nada fizeram. Seus olhos pararam na casa do juiz, Silas. Ele era o homem mais rico da vila, mas também o mais frio. Diziam que ele havia condenado os inocentes apenas para confiscar as suas terras e que muitas vezes era ele quem sugeria quem deveria se perder na floresta, quando a fome das feras se tornava insuportável. Clara sentiu um gosto amargo na boca. Se uma vida deve ser dada, pensou ela, que seja uma que já apodreceu por dentro. Na noite de lua nova, Clara não acendeu a lanterna azul para se proteger. Em vez disso, ela usou o sal negro para desenhar um rastro que ia de casa de Silas até ao centro da praça. No centro, ela colocou o relógio do bolso de Baltazar, que ainda girava para trás. Ela bateu na porta do juiz. Quando ele abriu, furioso por ser acordado, Clara não disse uma palavra. Ela apenas soprou um pó acinzentado, as cinzas que colhera na cabana do irmão, nos olhos dele. Silas tropeçou para fora, tossindo seco pela névoa mágica que Clara conjurara. O sino da igreja, movido por um vento que não existia, bateu 3 vezes. No primeiro impacto, o chão da praça rachou. No segundo impacto, 3 pares de olhos vermelhos surgiram da escuridão sob os pés de Silas. No terceiro impacto, o rosnado que se seguiu não era de um animal, mas o som de 1000 correntes se quebrando. Os cães do abismo não saltaram sobre Silas contentes. Eles o envolveram como uma mortalha de fumaça negra. Enquanto o juiz era lentamente apagado da realidade, sua pele tornando-se cinza antes mesmo de cair no chão. Uma figura começou a se materializar do outro lado da praça. Era Baltazar. Ele estava pálido, seus olhos eram poços de escuridão profunda e ele tremia de um frio de que nenhum fogo poderia aquecer. Clara, ele sussurrou, mas a sua voz soava como o vento passando por túmulos. Clara correu para abraçá-lo, mas ao tocá-lo sentiu o choque gelado. Ela olhou para trás e viu o último rastro do juiz, Silas, desaparecer na garganta da maior das feras. O cão olhou para a Clara, inclinou a cabeça de forma quase humana e, por um instante, ela viu o rosto de Silas refletido no vazio dos olhos da criatura. Baltazar estava de volta, mas o ritual deixara uma marca. Penedo agora tinha um novo segredo. Silas fora esquecido por todos, como se nunca tivesse existido. Mas as sombras na parede da Clara agora tinham formas de cães. Ela percebeu tarde demais que ao fazer o sacrifício ela não apenas salvou o irmão, ela se tornou nova zeladora do abismo. Os cães não atacaram mais, pois agora ela era a quem decidia quem seria o próximo baquinte. Baltazar voltou, mas ele não dorme e não come. Ele apenas aponta para as casas dos vizinhos durante a noite. Na primeira noite, após o retorno de Baltazar, o silêncio Penedo foi substituído por um som que gelava o sangue. O som de centenas de unhas arranhando as pedras das ruas simultaneamente. Clara observava Baltazar. Ele estava sentado no canto do quarto, imóvel, apontando o dedo para a parede que dava para a casa da vizinha. Seus olhos não tinham íris, eram apenas buracos negros que pareciam sugar a luz da vela. Baltazar, coma algo, por favor, implorou Clara, aproximando-se com um pedaço de pão. Baltazar finalmente falou, mas a sua voz não era de um homem. Era um som sobreposto, como se milhares de vozes sussurrassem ao mesmo tempo de dentro do seu peito. O juiz era apenas o aperitivo, irmã. O gosto da traição que usaste para nos chamar é o tempero mais doce que já provamos. Nesse momento, Clara percebeu o erro fatal. Os cães do abismo não eram animais famintos. Era uma praga que precisava de um portal humano para se manifestar totalmente. Ao realizar o sacrifício, Clara tornou-se esse portal. Lá fora, a névoa não era mais cinzenta, era negra e exalava um calor insuportável. Os gritos começaram a ecoar por toda a Penedo. Não havia para onde correr. As portas trancadas derretiam, como cera diante do hálito de enxofre das feras. As sombras não cercavam mais as pessoas. Elas emergiam de dentro das próprias sombras das vítimas. Vizinho após vizinho, família após família. Todos eram envolvidos pela fumaça negra. Não restava sangue, não restavam corpos. Apenas pilhas de cinzas quentes e roupas vazias espalhadas pelo chão frio. Clara correu para a janela e viu a Matilha.
Eles não eram mais 3 esferas, eram dezenas, centenas, multiplicando-se a cada vida que consumiam. O maior deles, o que tinha o rosto de Silas, distorcido em seu peito, parou diante da cabana e olhou diretamente para ela. Baltazar levantou-se. Ele cresceu em estatura, sua pele esticando sobre os ossos, que agora pareciam longos e caninos. Ele colocou a mão no ombro da Clara e onde os seus dedos tocavam. A pele dela começava a se transformar em fumaça. Tu nos deste a chave, Clara, sussurrou a criatura que um dia foi seu irmão. Agora serás a nossa matilha. Ao amanhecer, Penedo não constava mais nos mapas. Quem passava pela estrada da montanha encontrava apenas um vale coberto por uma névoa perpétua e um silêncio absoluto. Não havia casas, não havia igreja, apenas o som distante de um sino que batia 3 vezes no vazio, e o rastro de cinzas de uma matilha que agora vaqueava pelo mundo, invisível à luz do dia, esperando pelo próximo humano que ousasse olhar para as sombras. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.